Eleição 2018, pesquisa Exata Opinião Pública aponta a ascensão do candidato do MDB ao governo do Distrito Federal, Ibanez Rocha. O levantamento também traz os índices de rejeição. O atual governador Rodrigo Hollenberg, do PSB, segue como o candidato mais rejeitado pelos eleitores. De acordo com a pesquisa estimulada, se a eleição fosse hoje, o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ibanez Rocha, do MDB, teria 19% dos votos. Eliana Pedrosa aparece em seguida com 16% das intenções, empatada com Alberto Fraga, do DEM. Na sequência, aparecem Rodrigo Hollenberg, do PSB, com 10%, Rogério Rosso, do PSD, com 9%. General Paulo Chagas, do PRP, 4%. Júlio Miragaia, do PT, e Alexandre Guerra, do Partido Novo, estão com 3%. Professora Fátima Souza, do PSOL, 2%. Antônio Guilhem, do PSTU, não chegou a atingir 1%. Indecisos e nulos somaram juntos 18%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Já na pesquisa espontânea, o MDBista também aparece como líder entre os candidatos ao Palácio do Buriti, com quase 10%. Em seguida, vem Alberto Fraga, com 6,8%, Eliana Pedrosa, com 6,1% e o Rodrigo Hollenberg, com 5,4%. Ainda segundo o estudo, o candidato à reeleição, governador Hollenberg, tem o maior índice de rejeição pelos eleitores, soma 50%. Depois vem Fraga, com 29%, e Eliana Pedrosa, com 26%. Em caso de segundo turno, Ibanez vence Fraga por 40% a 23% e vence também Pedrosa, com 35% a 28%. Teria ainda uma vitória mais folgada sobre o atual governador, 47% a 19%. O levantamento tem um nível de confiança utilizado de 95%. 1.350 eleitores com 16 anos ou mais foram ouvidos em todas as regiões do DF. A pesquisa foi feita entre 24 e 27 de setembro e está registrada no TSE como DF 01019/2018. Cláudio Humberto, dá para imaginar uma campanha tão disputada? Pois é, e também com resultados tão surpreendentes, com andamento tão surpreendente, né? É o caso do candidato do MDB, Ibanez Rocha. Essa pesquisa do Exata vem sendo feita a cada semana. Na semana passada, apenas 8 dias atrás, o Ibanez aparecia na pesquisa do Exata em terceiro lugar. Ele sobe, então, como flecha, ele sobe de 13% para 19%, ultrapassando a Eliana Pedrosa, que cai um pouco, oscila para 16%, empata com Alberto Fraga, que também aparece aí muito bem nessa pesquisa. A pesquisa confirma, por exemplo, a tendência apontada em todas as outras pesquisas desse crescimento surpreendente do candidato do MDB, Ibanez Rocha. Mas também apresenta um resultado bem diferente, por exemplo, da pesquisa do Ibope, que foi divulgada ontem, mostrando Fraga em terceiro lugar, embolado, empatado com Hollenberg e Rosso, todos eles com 11% dos votos, enquanto Eliana Pedrosa tem 21% e Ibanez Rocha 20%. Portanto, um empate quase matemático entre os dois. As pesquisas, às vezes, servem mais para embaralhar o processo, né, do que para esclarecê-lo. Mas é mais uma pesquisa que confirma esse crescimento absolutamente espantoso em tão pouco tempo, nas últimas 2 semanas, a rigor, do candidato do MDB, Ibanez Rocha. E termina hoje o prazo para o saque do PIS/PASEP pelas pessoas com menos de 60 anos. A Caixa Econômica Federal ampliou em 2 horas o horário de funcionamento das agências. Voltamos a falar ao vivo com a Renata Dourado. É bom ficar de olho nesse prazo, né, Renata? Pois é, tá acabando hoje. É um dinheirinho a mais aí que essas pessoas têm direito, né, Rodrigo? Então, de acordo com o último levantamento aí, de ontem, do Ministério do Planejamento, cerca de 4 milhões de trabalhadores que têm acesso a esse dinheiro ainda não fizeram esse saque. Quem é que tem acesso? Então, pessoas com menos de 6 anos de idade que trabalharam com carteira assinada entre 1971 e 1988. Os trabalhadores, os servidores públicos podem fazer esse saque no Banco do Brasil, servidores públicos no Banco do Brasil. Já os funcionários da iniciativa privada podem fazer esse saque na Caixa Econômica Federal. Então, dá algo aí, em média, R$ 1.300 para cada trabalhador. Então, é um dinheirinho muito bom, muito bem-vindo. Quem não sacar hoje, então hoje a gente lembra que é o prazo, quem não sacar hoje, o dinheiro vai permanecer sendo desse trabalhador, mas ele não vai ter mais o acesso tão fácil. Ele só vai poder pegar em casos específicos, depois que completar 60 anos de idade, depois que se aposentar. Então, é muito bom as pessoas
pessoas irem até as agências e fazerem esse saque. Os correntistas desses dois bancos aí, no caso de correntistas, esse dinheiro já foi depositado automaticamente. Mas quem tem ainda dúvida, será que eu posso ter acesso a esse dinheiro? Será que eu não posso ter acesso? Incluindo aí essas pessoas que têm esse perfil que nós já citamos, menores de 60 anos de idade, que trabalharam entre 1971 e 88, é só entrar no site dos próprios bancos. Então, o site da Caixa Econômica Federal é www.caixa.gov.br. Já o do Banco do Brasil é www.bb.com.br. Rodrigo. Obrigado, Renata. E olha, 3 anos se passaram desde que a Gefis demoliu a estrutura do supermercado Tatico no centro de Ceilândia. Mas os moradores estão incomodados com a sujeira que ficou no local. Até hoje, há restos de entulho. Quem passa pelo centro de Ceilândia certamente já reparou na sujeira concentrada no espaço onde funcionava o supermercado Tatico. Tem entulho, resto da estrutura metálica e muito lixo. O Leandro diz que essa situação é um descaso com a cidade. Aqui deveria ser um polo de desenvolvimento, né? Um polo de comércio, um polo de geração de renda. E, na verdade, o que a gente vê é moradores de rua, né? Assaltos constantes, né, e descaso das autoridades. A gente sempre faz reclamações, mas aí é um jogo de empurra, né? A administração joga para a Gefis joga para a administração e aí fica nesse jogo que na verdade ninguém resolve. O supermercado funcionou durante 28 anos em uma área pública. Em setembro de 2015, a Gefis fez a ação de derrubada para a reintegração de posse dos mais de 3 mil metros quadrados. Mas desde então, a sujeira não tem sido o único problema enfrentado pela comunidade. Praticamente os comerciantes dessa região estão sendo vítimas de um processo de abandono nessa cidade e principalmente aqui nessa região. E tem morador que ainda tem medo de passar por aqui durante a noite, por causa dos moradores de rua que usam drogas no local e acabam ficando violentos. Eles se juntam aí, ficam deitados por aí, roubando, pedindo dinheiro a um e a outro, para fumar droga, e é o que eles usam aqui. Em nota, a Administração Regional de Ceilândia informou que tem trabalhado junto com a SLU para recolher os descartes irregulares em áreas públicas. Alegou ainda que alguns pontos dessa área mostrada na reportagem pertencem a particulares e, nesse caso, cabe ao proprietário a manutenção e limpeza do lote. Agora, Cláudio Humberto, fica claro que está um abandono naquela região. Claríssimo, né? E por isso explica aqueles 63% de reprovação do governo atual que aparece na pesquisa do Ibope divulgada ontem. Apenas 10% da população se sente atendida pelo governo. 10% é muito pouco, né? 63% de rejeição é o que coloca o atual governador numa situação muito difícil. Ele que é, do ponto de vista eleitoral, ele que é candidato à reeleição, né? Se o governador tivesse sido mais atento, não deixaria ficar até o fim do seu governo esses incompetentes das administrações regionais, do SLU, DF-Trans, DETRAN, enfim, são tantas os órgãos públicos que jogam bola nas costas do governo. E o governo, é bom a gente não esquecer do apagão, do nosso problema com a água, né? Quando nós ficamos sofrendo um racionamento durante 1 ano e meio. E ninguém foi demitido, ninguém foi punido. E tudo isso acabou contribuindo, colaborando para essa situação de rejeição da população ao governo atual. Esse caso da demolição, há 3 anos demolido aquele, e ninguém aparecia. Agora que eles vão fazer isso, como estão fazendo muitas coisas no governo, a gente vê que muitas coisas estão sendo feitas agora, com o governo no final. É como se quisesse dar uma aparência eleitoral de um governo que está trabalhando, né? Mas a população não é boba, percebe isso e fica indignada, como a gente viu aí na reportagem. Olha, a seguir, este fim de semana tem o Porão do Rock. O Band Cidade volta já.